Egiptomania na Antiguidade. O desejo de desvendar os segredos da civilização egípcia remonta muito mais longe do que podemos imaginar. Considere isto. O reinado de Cleópatra está, na verdade, mais próximo do século XXI do que da Era das Pirâmides. É assim que o Egito Antigo realmente é. Uma civilização tão antiga e grandiosa que até seus maiores momentos parecem muito distantes entre si em sua própria história. E se seguirmos essa cronologia, nossa história de fascínio por essa cultura norte-africana começa na própria antiguidade, lá nos tempos da Roma Antiga. Os romanos foram os primeiros europeus a realmente caírem sob o encanto do Egito. O envolvimento deles era cálculo político e fascínio cultural. Primeiro Júlio César, depois Marco Antônio, sucumbiram ao encanto do Egito, ou melhor, de Cleópatra VII, que representava o carisma e o mistério de seu antigo reino. Após Roma anexar o Egito em 30 a.C., o Império importou seus símbolos em massa. Obeliscos cruzaram o Mediterrâneo e foram instalados em praças romanas. Moedas mostravam esfinges. A arte egípcia foi copiada e reinterpretada. Roma não estava apenas governando o Egito, estava exibindo o Egito, anunciando seu controle por meio da apropriação. A religião também sofreu influência do Nilo. Escritores romanos descreviam com entusiasmo os deuses egípcios, às vezes misturando-os com seu próprio panteão. Serapis era uma divindade híbrida, união de Osíris e Apis, criada para unir egípcios e romanos sob uma só fé. O rio foi personificado como o deus Nilo. Horus era retratado como soldado com cabeça de falcão em armadura romana, e Alexandre o Grande tornou-se famoso ao se declarar filho divino de Amon, após visitar o oráculo de Siwá. Mas a estrela principal era Ísis. O culto dela ultrapassou o Egito, espalhando-se pelo Mediterrâneo e Europa. Peregrinos iam ao templo dela em Philae, e santuários dedicados a ela surgem pelo mundo greco-romano, da ilha de Delos até a atual Alemanha. Artesãos romanos produziram obras essencialmente romanas, mas com motivos do Nilo em estilo egípcio. O Egito era ao mesmo tempo exótico, espiritual e elegante. Uma terra a ser conquistada, mas também uma cultura da qual se podia tomar emprestado e remodelar. Renascença e Iluminismo. Com a Renascença, o Egito voltou à imaginação europeia, mas por meio das ruínas de Roma. A maioria dos europeus dos séculos XV e XVI nunca esteve no Egito, então seus conhecimentos eram indiretos. Eles encontraram obeliscos e estátuas egípcias que os romanos haviam transplantado séculos antes. Ironicamente, o que eles achavam ser o Egito autêntico já era uma reinterpretação romana. A elite renascentista incorporou com entusiasmo a simbologia egípcia em sua própria cultura. Os papas reergueram obeliscos no coração de Roma, reinterpretando-os como símbolos cristãos da supremacia papal, assim como os imperadores romanos os usaram para ostentar o poder imperial. Hieróglifos indecifrados eram vistos como códigos misteriosos e símbolos arcanos de sabedoria secreta. Estudiosos criaram neo-hieróglifos, alfabetos falsos com aparência egípcia, usados para expressar ideias filosóficas europeias. Isso aumentou o fascínio da Europa pelo esoterismo. Alquimistas e ocultistas acreditavam que o Egito guardava as maiores verdades do universo. A tradição hermética, que afirmava descender do sábio mítico Hermes Trismegisto, era considerada de origem egípcia. O Egito deixou de ser um lugar real e virou uma biblioteca imaginária de segredos místicos a serem desvendados. Durante o Iluminismo, a imagem do Egito mudou novamente. Ele deixou de ser apenas misterioso. Passou a ser reverenciado como o berço da lei, da ciência e da ordem. Filósofos destacaram o Egito como fonte de civilização. Viajantes do Grand Tour, em busca de refinamento cultural, podiam admirar o Egito indiretamente, sem sair da Europa. Obeliscos de Roma, bibliotecas com relatos de viajantes e obras inspiradas no Egito permitiam às elites experimentar o Vale do Nilo sem os riscos da viagem. O Egito havia se tornado uma ideia tanto quanto um lugar, a expedição egípcia de Napoleão. A obsessão explodiu em 1798, quando Napoleão Bonaparte lançou sua campanha no Egito. Isso foi mais do que uma empreitada militar, era teatro, propaganda e erudição reunidos em um só. A França se considerava herdeira de Roma, e o Egito, ex-província romana, estava pronto para ser reivindicado. Napoleão foi derrotado militarmente, mas mudou a cultura europeia para sempre. Napoleão trouxe mais de 100 estudiosos, engenheiros e artistas com seu exército. Seu levantamento monumental, a Description d'Égypte, tinha um escopo enciclopédico. Templos, plantas, animais e monumentos, tudo detalhadamente documentado.
Quando publicada, causou sensação na Europa. De repente, o Egito deixou de ser só um mito. Foi mapeado, catalogado e ilustrado em detalhes impressionantes. Então surgiu a Pedra de Roseta, um fragmento de grano de iorito com um decreto em 3 escritas. Hieróglifos egípcios, escrita demótica e grego antigo. Descoberta por soldados franceses em 1799, ela foi apreendida pelos britânicos após a derrota de Napoleão, mas se mostrou inestimável. Isso levaria décadas. Mas em 1822, Jean-François Champollion finalmente decifrou o Código dos Hieróglifos. Esse momento marcou o nascimento da egiptologia moderna. O que começou como uma aventura militar fracassada de Napoleão acabou por remodelar a imaginação da Europa e lançar as bases tanto da egiptomania quanto da própria ciência da egiptologia. A egiptomania era tanto acadêmica quanto política. Grã-Bretanha e França competiam por influência. Em 1882, a Grã-Bretanha foi além da fascinação, criando o Protetorado Velado. O Egito, antes uma curiosidade exótica, passou a ficar sob controle das potências europeias. O que começou como um espetáculo agora havia se transformado tanto em uma disciplina científica quanto em um projeto colonial, o surgimento do turismo moderno. Por séculos, só reis, imperadores e ricos viajavam ao Egito. No final do século XVIII, esse padrão começou a mudar. Não mais restritas a monarcas, pessoas ricas passaram a patrocinar expedições, muitas vezes movidas mais pela vaidade do que pela ciência. Senhores arqueólogos vasculhavam as ruínas com entusiasmo, mas pouca preparação, produzindo relatos e ilustrações que fascinavam o público europeu. No século XIX, o turismo se industrializou e Thomas Cook foi pioneiro nos pacotes de viagens. A empresa dele oferecia cruzeiros no Nilo, excursões guiadas e roteiros que tornaram o Egito acessível à classe média. Na década de 1880, os navios a vapor de Cook praticamente monopolizavam o tráfego turístico no Nilo. O que antes era privilégio de faraós, imperadores e estudiosos agora era transformado em uma aventura para europeus curiosos com renda disponível. Comercialização do Egito. Com o boom do turismo, o Egito também se tornou com a mercadoria. Feiras mundiais e exposições apresentavam cortes egípcias elaboradas que deslumbravam os visitantes. Cemitérios por toda a Europa adotaram motivos faraônicos. Praças das cidades passaram a exibir obeliscos. Museus em Paris e Londres competiam para acumular as coleções mais impressionantes de antiguidades. Mas essa fascinação teve um preço. O patrimônio do Egito foi saqueado em grande escala. O saque de tumbas disparou. Talvez a expressão mais estranha e perturbadora da egiptomania tenha sido a festa de desenrolar múmias. Séculos anteriores já haviam consumido múmias como remédio ou as moído para fazer um pigmento chamado marrom de múmia. Mas na era vitoriana, a fascinação virou espetáculo. Imagine só, um auditório lotado, o ar denso de fumaça e luz de velas. No centro do palco está uma múmia egípcia de verdade. Um cirurgião se aproxima com tesouras e bisturis e conforme cada camada de linho é retirada, a plateia se inclina. Suspiros surgem ao ver amuletos, talismãs ou os restos ressecados de carne que não viam a luz do dia há milhares de anos. Às vezes, esses espetáculos eram palestras sérias, em outras entretenimento elegante de salão. Após o jantar, bebidas e conversas davam lugar ao espetáculo final. A revelação de um corpo destinado a nunca mais ser visto. A tendência se espalhou pela Europa, desde as faculdades de medicina de Londres até a exposição de Paris de 1867, sempre borrando as linhas entre erudição e espetáculo. Para alguns vitorianos, esses eventos pareciam vislumbres emocionantes dos mistérios antigos. Para alguns, era só uma diversão macabra, misturando ciência, espetáculo e sacrilégio. Quanto mais o Egito era consumido como entretenimento, mais fácil se tornava tratar o passado não como herança, mas como mercadoria. Enquanto acadêmicos estudavam o passado do Egito, colecionadores, comerciantes e oportunistas o viam como mercado. Dessa febre surgiu o mito gótico da maldição da múmia, uma história que dramatizava os artefatos egípcios como perigosos e sobrenaturais, desviando convenientemente a atenção do verdadeiro horror do saque colonial: a descoberta de Tutancâmon. O auge da egiptomania ocorreu em 4 de novembro de 1922. Financiado por Lord Carnarvon, Howard Carter espiou por um buraco em uma tumba selada e sussurrou que viu coisas maravilhosas. Ele havia encontrado o local de descanso de Tutancâmon. Ao contrário da maioria das tumbas, ela estava quase intacta, brilhando com tesouros intocados por mais de 3.000 anos.
A morte súbita de Lord Carnarvon em 1923 gerou rumores da maldição da múmia e ampliou o fascínio mundial pelo túmulo. Em 1924, Carter chegou ao sarcófago e revelou o jovem rei ao mundo moderno. O The Times já havia garantido direitos exclusivos para reportar sobre a escavação, e as fotografias meticulosamente encenadas de Harry Burton transformaram a descoberta em um espetáculo midiático global. A descoberta fascinou o mundo. Depois dos horrores da Primeira Guerra Mundial, as pessoas buscavam escapismo. Tutankhamon fez isso. Um mundo dourado, misterioso e aparentemente eterno, revelado justamente quando a era moderna lidava com a fragilidade. A moda adotou motivos egípcios. Mulheres elegantes usavam vestidos de melindrosa que lembravam relevos em papiro. Cortes de cabelo curtos lembravam rainhas antigas, e o Art Deco foi inspirado pelo design faraônico. Cleópatra e Ísis foram reinventadas como ícones do poder feminino. A tutomania tomou conta tanto da Europa quanto da América. No Egito, Tutankhamon representava algo mais profundo. A década de 1920 marcou o aumento do nacionalismo. Para os egípcios, o jovem rei era mais que uma maravilha arqueológica. Ele simbolizava independência e continuidade. As escolas começaram a ensinar a história faraônica. Egiptólogos egípcios assumiram papéis de liderança. Museus antes geridos por europeus passaram ao controle egípcio. Tutankhamon foi recuperado como um ícone nacional. Uma ligação entre orgulho antigo e identidade moderna. A egiptomania diz mais sobre as sociedades que se fascinaram pelo Egito do que sobre o Egito antigo. Para Roma, era um espelho do poder imperial. Para pensadores do Renascimento e Iluminismo, era um palco de mistério e sabedoria. Para os vitorianos, tornou-se tanto um espetáculo quanto uma mercadoria. No século XX, Tutankhamon tornou isso um fenômeno midiático mundial. Mas a história não acaba com a apropriação. O túmulo de Tutankhamon fez o Egito recuperar seu passado e transformar fascínio em orgulho nacional. A egiptomania não se refere só às obsessões europeias, mas também à resiliência do Egito. E de certa forma, a egiptomania nunca acabou. De épicos de Hollywood como Cleópatra e a Múmia à contínua demanda global por exposições egípcias, o fascínio persiste. O Egito Antigo segue refletindo desejos modernos de glamour, mistério e poder. Seu legado permanece inconfundível, duradouro e, em última análise, único.